Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor. Meu nome é Rubens Antônio e eu faço parte da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Ferraz de Vasconcelos. E eu estou aqui para trazer a terceira pré-aula da lição da classe dos jovens. E eu tenho certeza que essa lição será uma bênção na sua vida, a fim de te auxiliar, professor, como subsídio da preparação da próxima aula. Na lição do próximo domingo, na escola dominical, nós vamos falar a respeito do dinheiro e os seus perigos. O texto do dia diz assim: e o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Está registrado em Mateus capítulo 19, versículo 22. A síntese diz assim: o dinheiro é útil e necessário, todavia o apego a ele pode impedir a entrada no reino de Deus. A nossa aula ela tem dois objetivos principais. O primeiro é evidenciar o perigo de tentar compensar o amor ao dinheiro com obras e religiosidade. E o segundo objetivo é refletir a respeito do perigo de se perder a vida eterna devido ao apego demasiado aos bens materiais. Então, nessa lição de número 3, que é os perigos do dinheiro, ou dinheiro e os seus perigos, nós temos o objetivo, então, de trazer os ensinos de Jesus a respeito da correta atitude para com o dinheiro. Então, nessa lição nós vamos ver a respeito do perigo de se apegar de uma forma demasiada a ele e os seus benefícios, a ponto de comprometer a nossa salvação. O primeiro tópico da nossa revista diz assim: o perigo de tentar compensar o amor ao dinheiro com obras e religiosidade. Então, para nós entendermos esse primeiro tópico e também os subtópicos do tópico 1, nós vamos fazer uma análise do capítulo 19 de Mateus para que possamos ter uma melhor compreensão daquilo que a nossa revista quer dizer. Então, o texto base, que é o texto bíblico da nossa revista, está em Mateus, capítulo de número 19, e nós vamos acompanhar esse capítulo e ler alguns versículos para que possamos entender melhor a nossa aula de hoje. Então, o capítulo 19, o versículo 16, diz assim: e eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que hei de fazer para conseguir a vida eterna? É importante aqui nós destacarmos a posição que esse jovem, que a Bíblia não revela o seu nome, ele tinha no contexto judaico da época. Em Lucas, no capítulo 18, que é a mesma passagem, só que alguns detalhes diferentes, no capítulo 18, no versículo 18, Lucas ele vai dizer que esse jovem era um certo príncipe. Em Mateus, que é o texto que nós estamos lendo, no mesmo capítulo 19 e no versículo de número 22, vai dizer que este jovem ele possuía muitas propriedades. Ou seja, muito provavelmente esse jovem era alguém da elite social, de uma posição privilegiada ali, inserido no poder econômico e social e também político daquele lugar. É interessante que ele, sendo príncipe, ele era uma pessoa importante na sociedade judaica, como um dos oficiais encarregados da sinagoga local. Então perceba que esse jovem, que não tem o seu nome revelado,
é alguém que é de autoridade, alguém de respeito. E a Bíblia diz que ele possuía muitas riquezas, e sabemos que ele é um jovem rico, e por isso, isso não impediu que ele chegasse de uma forma de respeito, não impediu que ele tivesse reverência para com Jesus. Nós vemos isso no registro que Marcos escreve no capítulo 10 e no versículo 17, dizendo que esse homem ele pôs-se de joelho a caminho, e pondo-se a caminho, correu para ele um homem a qual se ajoelhou diante dele. Então a gente vê que esse homem, esse jovem rico, ele não deixou que a sua posição, que o seu dinheiro falasse mais alto do que Jesus até então, porque ele vai até Jesus de uma forma respeitosa, se prostra diante de Jesus com uma forma de reverência, e aí então ele faz a pergunta para Jesus: Jesus, como eu posso ter a vida eterna? É interessante que essa pergunta talvez é uma pergunta que muitas pessoas fazem nos dias de hoje. Como podemos fazer, o que devemos fazer para herdar a vida eterna, para ter a vida eterna? E aí no versículo de número 17, Jesus responde a esse jovem dizendo: e disse-lhes, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Então a gente vê aqui que Jesus fala a princípio com ele só uma coisa, que é a respeito dos mandamentos. Mas essa pergunta que o jovem rico faz, nos faz uma conotação de que a salvação para ele é por intermédio de suas obras, como se ele fizesse alguma coisa e fazendo isso ele pudesse alcançar a salvação, quando na verdade não existe uma receita. Era como se ele estivesse perguntando para Jesus: Jesus, qual que é o ritual? Qual que é a caridade necessária a ser feita para que eu possa herdar a vida eterna? E isso é um dos apontamentos do que acreditavam os judeus do primeiro século, que a salvação ela era alcançada pelas suas obras. E para aqueles que seguiam os ensinos de Jesus, até mesmo na época, porque se aquele jovem rico chega até Jesus e faz essa pergunta, é porque ele já ouvia a respeito do Mestre, é porque de uma certa forma ele conhecia os ensinos de Jesus. E isso, seguindo os ensinos ou ouvindo falar, um dos maiores requisitos para se alcançar a salvação, que Jesus sempre pregava, Jesus sempre ensinava, em conversas que Jesus tinha, ele sempre deixava muito claro a respeito de duas coisas para ser salvo. A primeira, você precisa ter fé. E a segunda é que você precisa ter arrependimento. Então essas duas coisas, a palavra de Deus é muito clara que para quem quer ser salvo é necessário obter essas duas coisas, fé e arrependimento. E é interessante que a Bíblia ela é recheada de versículos que nos falam a respeito disso. Para nós termos ideia, Paulo aos Romanos, no capítulo 4, fala a respeito da fé. Sobre o arrependimento, também nós vamos ver em Marcos, capítulo 1, no versículo 15, quando a palavra de Deus diz assim: e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Atos, capítulo de número 3, versículo de número 19, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, enquanto os judeus, na época daquele jovem rico, que é a mesma época de Jesus, pregavam ou ensinavam ou tinham um conhecimento para eles que a vida material estava
intrinsecamente ligada à vida espiritual, era como se eles acreditassem que o sinônimo de você ser salvo, ou se você ser muito bem-aventurado, é você possuir muitas riquezas. E esse ensino deles era baseado em Deuteronômio 28, que para você ser salvo, para você ser conhecido como filho de Deus, você precisa ser próspero, você precisa ter muitas posses, você precisa ter riquezas. E isso era muito diferente dos ensinos de Jesus, porque eles se apegavam tanto à riqueza e justificavam suas posses como consequência de justiça de Deus. E Jesus ensinava que o reflexo de ter a justiça de Deus na vida é exatamente o desprendimento das riquezas, das posses, daquilo que nós temos. Então, quando Jesus fala com ele que era necessário ele guardar os mandamentos, a gente vai ver no versículo de número 18, que ele pergunta para Jesus quais, e Jesus responde para ele quais são os mandamentos, que ele já conhecia, que era: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí no versículo de número 20 vai dizer assim: e disse o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Perceba que esse jovem, ele era apegado às suas riquezas, mas ele também mostra aqui nesse capítulo que ele era um jovem religioso, um jovem que conhecia a lei, um jovem que conhecia os mandamentos, e ele era rico. E não existe problema em ser rico. O problema é nós fazermos com que a riqueza, com que os bens, ele domine os nossos corações. Então não tem problema em você ser rico, em você ser próspero, em você ter uma casa boa, em você ter um carro bom, em você vestir roupas boas, em você jantar, almoçar em bons restaurantes. Isso não tem problema. O problema é quando essas coisas começam a dominar o seu coração. E é interessante que tem um ditado popular que as pessoas falam assim, alguns falam assim: não, mas dinheiro não traz felicidade. Aí outras pessoas dizem: então dá o seu dinheiro para mim, já que ele não traz felicidade. Mas realmente, se nós tomarmos por base, o dinheiro não traz a felicidade. O dinheiro, ele proporciona a nós um estado de alegria, porque se o dinheiro trouxesse felicidade na vida das pessoas, se o dinheiro fosse uma causa de não, eu tenho dinheiro, então eu sou feliz até o último dia da minha vida, não haveria pessoas que são ricas, que têm dinheiro, que têm posses, que têm outras coisas, que ficassem, por exemplo, com uma tristeza tão profunda, com depressão, e pessoas que tiram até a sua própria vida e são ricas. São pessoas que, quando a sociedade olha, fala: mas ele tinha de tudo, ele tinha coisas boas na vida, e por que ele tirou a sua vida? É exatamente porque o dinheiro, ele não traz a felicidade, o dinheiro, ele traz a alegria. E a base para nós entendermos que realmente o dinheiro, ele não traz a felicidade e sim a alegria, lá em Atos, no capítulo de número 4, nós conhecemos muito bem a passagem do coxo, que todos os dias estava ali na porta, chamada Formosa, e todos os dias aquele homem, ele pedia esmolas, ele pedia dinheiro para sobreviver. Mas é interessante que mostra que nesse texto de Atos capítulo 4, que aquele homem, ele não era um homem feliz, porque em determinado momento, que está próximo da entrada de Pedro e de João, que são os discípulos, ele estende a mão e pede uma esmola para aqueles homens.
E interessante é no texto que quando ele pede uma esmola, o dinheiro que ele pegava todos os dias ali era simplesmente para ele sobreviver. É para que ele pudesse comer alguma coisa, era que talvez o dinheiro que ele recebia para ele comprar alguma roupa. Então ele sobrevivia com o dinheiro que davam para ele. Mas interessante é que Pedro olha para ele e fala assim: olha, eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu vos dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Então nesse texto nós vemos que ele tinha todos os dias, o coxo tinha todos os dias o suficiente para ele sobreviver. Mas aquilo que davam a ele não fazia com que ele ficasse de pé. Perceba que por ele ser coxo e ter uma deficiência, ele não podia ter acesso ao templo. Mas quando ele recebe a palavra de Jesus, quando ele recebe Jesus em seu coração, ele já não está mais caído, prostrado, ali mendigando. Não, ele se coloca de pé, e o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, vai dizer que agora ele entra no templo. Aonde ele não podia entrar quando ele recebe Jesus, ele entra. E não entra com a cabeça baixa, não entra triste, chorando, mas ele entra saltando e cantando, louvando a Deus. Então aqui nós vemos a diferença de que a felicidade realmente ela só está em Jesus Cristo. Para nós darmos continuidade, o versículo de número 21, ele diz assim, o jovem rico. Na verdade, Jesus diz a ele: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, vem e segue-me. Versículo 22. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque ele possuía muitas propriedades. Então, conhecer o Evangelho, conhecer a Jesus, automaticamente nós já entendemos que um dos ensinos de Jesus é renunciar a si mesmo, é renunciar às coisas que nos afastam de Deus. Porque em Lucas, capítulo 9, versículo 23, diz assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz. Então, para seguir a Jesus, é necessário que nós tiramos do nosso coração o primeiro lugar. Então, se o primeiro lugar em nosso coração é o dinheiro, não pode ser ocupado por Jesus. Se o primeiro lugar em nossas vidas é outra coisa senão a pessoa de Jesus Cristo, então já não se consegue ter a ocupação primordial do nosso Jesus. Então o que Jesus queria ensinar para aquele jovem era que o que ele precisava exatamente para ser salvo é aquilo que mais ocupava o seu coração. E no versículo 23 diz assim: disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E no versículo 24 Jesus ainda continua dizendo: e outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico pelo reino dos céus, no reino dos céus. Então Jesus estava dizendo aqui que é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Então por que Jesus disse isso? Porque o camelo era um dos maiores animais da Palestina e a agulha um dos menores lugares de passagem. Então o que acontece aqui? Possivelmente existia nos muros de Jerusalém uma fenda, ou seja, uma porta pequena aonde os camelos poderiam passar ajoelhados, transportando as suas mercadorias. Então Jesus usa essa expressão para dizer que era mais fácil
o camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que o jovem conseguir. Por quê? Porque a riqueza daquele jovem estava no seu coração. Então esse vídeo é com o objetivo de trazer a você, professor, um esclarecimento daquilo que Jesus ele nos ensina. É importante nós sempre termos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em nosso coração. Aquele jovem perdeu uma oportunidade de ser feliz, de ter aquilo que ele queria, que era a riqueza. Mas por um amor maior, que era a riqueza, ele não conseguiu herdar a vida eterna. Ele não conseguiu entender os ensinos de Jesus. E a Bíblia, a própria palavra de Deus, a Bíblia Sagrada diz que é impossível servir a dois senhores, porque um você vai agradar e a outro você vai desagradar. Ou seja, nós precisamos servir ao Senhor com alegria, fielmente, porque aí nós teremos e alcançaremos a vida eterna através da pessoa de Jesus Cristo. Que esse vídeo possa ser uma bênção na sua vida.